Fala, pessoal! Aqui é o Carlos, e hoje a conversa é direta, prática e com muito conteúdo de valor. A gente vai falar sobre 3 ações brasileiras que são conhecidas por pagarem dividendos consistentes. Aquelas que todo investidor inteligente pelo menos estuda antes de montar uma carteira com foco em renda passiva. É natural buscar empresas que tenham histórico de solidez, boa governança, lucros consistentes e, claro, uma política clara de distribuição de dividendos. Aquelas que, mesmo com altos e baixos do mercado, continuam entregando valor ao acionista. E nesse vídeo eu quero te mostrar 3 nomes que chamam a atenção justamente por isso. São empresas grandes e estabelecidas, que fazem parte da economia real do Brasil, acima de tudo. Mas mais importante do que decorar nome de empresa, é entender o porquê essas companhias se destacam. Mas antes de tudo, deixa eu deixar bem claro uma coisa. Esse vídeo não é, de forma alguma, uma recomendação de compra, venda ou qualquer tipo de decisão financeira. Imagina uma empresa que é praticamente um monopólio natural, que tem presença em quase todo o país. Está inserida em um setor essencial, menos algo que as pessoas consomem todos os dias, e ainda tem uma gestão voltada para estabilidade e entrega de resultados. Sim, você pensou certo. Estou falando do setor de energia elétrica, E-Dentro-Daily. Tem uma companhia que há décadas distribui dividendos sólidos e que, mesmo nos piores momentos da bolsa, consegue manter regularidade nos pagamentos. Empresas desse setor, como essa que você já deve imaginar o nome, costumam ter contratos longos, previsibilidade de receita e pouca volatilidade. Isso significa que, diferente de empresas cíclicas que sofrem com a economia, essas continuam operando com relativa tranquilidade, o que se traduz em lucro recorrente. E quando o lucro é constante, o dividendo vem. É por isso que ações desse tipo são tão queridas por quem quer renda passiva com menos susto. O que eu vou trazer aqui é informação, educação financeira, para que você possa refletir com calma, buscar mais dados e tomar suas próprias decisões com consciência. Agora, sem enrolação. Se você está construindo um portfólio com foco em gerar renda, viver de dividendos ou simplesmente equilibrar sua carteira, vamos começar pela primeira. Imagina uma empresa que é praticamente um monopólio natural que tem presença em quase todo o país. Está inserida em um setor essencial, algo que as pessoas consomem todos os dias, e ainda tem uma gestão voltada para estabilidade e entrega de resultados. Sim, você pensou certo. Estou falando do setor de energia elétrica, E-Dentro-Daily. Tem uma companhia que há décadas distribui dividendos sólidos e que, mesmo nos piores momentos da bolsa, consegue manter regularidade nos pagamentos. Empresas desse setor, como essa que você já deve imaginar o nome, costumam ter contratos longos, previsibilidade de receita e pouca volatilidade. Isso significa que, diferente de empresas cíclicas que sofrem com a economia, essas continuam operando com relativa tranquilidade, o que se traduz em lucro recorrente. E quando o lucro é constante, o dividendo vem. É por isso que ações desse tipo são tão queridas por quem quer renda passiva com menos susto. Agora vamos para a segunda, e aqui a gente sai da energia e vai direto para o setor financeiro. Eu sei, tem muita gente que torce o nariz para banco, mas é impossível ignorar o peso das instituições financeiras tradicionais na Bolsa Brasileira. Tema gigante que, mesmo diante da revolução digital, da concorrência das fintechs e da alta regulação do setor, continua entregando lucros bilionários e dividendos robustos ano após ano. Não é à toa que ela é uma das ações mais populares da Bolsa. E tem mais. Bancos tradicionais no Brasil têm um diferencial que pouca gente valoriza menos. Eles ganham dinheiro em diferentes frentes: crédito, seguros, cartões, serviços, investimentos. É um ecossistema inteiro que gera resultado. E quando o resultado vem forte e constante, o acionista é beneficiado. Então, se você está pensando em construir uma carteira com foco em proventos, olhar para essas instituições pode fazer sentido, principalmente se o seu foco for consistência. Comentário de internet, ou porque está no top 3 de algum ranking. Isso não funciona. O que funciona é entender seu perfil de investidor, conhecer sua tolerância ao risco, seus objetivos financeiros e sua estratégia de longo prazo. Tem gente que monta a carteira só com base em dividendos, outros equilibram com ações de crescimento, renda fixa, fundos imobiliários e por aí vai. Cada estratégia tem seu tempo, seus riscos e suas recompensas. Só que, de novo, cada ativo exige análise, leitura de balanço, estudo de múltiplos. Nada aqui é receita de bolo. E para fechar esse nosso top 3, a gente entra num setor que, por muito tempo, ficou meio esquecido, mas que nos últimos anos voltou ao radar dos investidores que gostam de receber dividendos gordos. Eu estou falando do setor de commodities, mais especificamente, mineração e siderurgia. Tem uma gigante brasileira que atua nesse segmento, exporta para o mundo inteiro. E quando os preços das commodities estão em alta,
ela simplesmente imprime lucro. E como essa empresa tem uma política de distribuição de dividendos que está atrelada ao resultado, o acionista acaba se beneficiando com uma distribuição generosa. É claro que aqui o jogo é diferente dos outros dois casos. O setor é mais volátil, depende de fatores externos como o preço do minério e a demanda global, principalmente da China. Mas o ponto é, quando acerta o timing e o ciclo é favorável, essa empresa costuma entregar dividendos que chamam a atenção. Por isso ela aparece em muitas carteiras recomendadas por analistas não como base, mas como componente estratégico. Agora, depois de apresentar essas três gigantes que são conhecidas pela distribuição de dividendos, eu quero reforçar contigo o seguinte: nenhuma dessas ações deve ser comprada com base em dica de vídeo, comentário de internet, ou porque está no top 3 de algum ranking. Isso não funciona. O que funciona é entender seu perfil de investidor, conhecer sua tolerância ao risco, seus objetivos financeiros e sua estratégia de longo prazo. Tudo depende do lucro da empresa, da saúde financeira, da política interna de distribuição e do cenário econômico. Por isso que educação financeira é um processo contínuo. Você precisa acompanhar resultados trimestrais, entender o setor onde a empresa atua, olhar o endividamento, analisar o histórico de pagamento de proventos e, claro, comparar com outras oportunidades no mercado. Porque dividendos são importantes, mas não são tudo. Às vezes, vale mais a pena investir numa empresa que reinveste os lucros e cresce com consistência, do que numa que distribui muito, mas não evolui. Tem gente que monta carteira só com base em dividendos, outros equilibram com ações de crescimento, renda fixa, fundos imobiliários e por aí vai. Mas nunca se esqueça, o que constrói riqueza de verdade não é só o ativo que você escolhe, mas sim o conhecimento, a constância nos aportes, a paciência e a capacidade de ajustar a rota conforme o mercado muda. Cada estratégia tem seu tempo, seus riscos e suas recompensas. E mais, ações que pagam bons dividendos hoje podem não pagar amanhã. Então fica aqui minha mensagem final. Se o seu objetivo é gerar renda passiva, viver de dividendos ou simplesmente ter um fluxo constante de caixa entrando, estudar boas pagadoras de proventos é um caminho interessante. Se esse conteúdo te ajudou a pensar de forma mais estratégica, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive perguntando qual ação comprar para viver de dividendos. E lembra sempre, a gente não está aqui para jogar com sorte, e sim com inteligência. Eu sou o Carlos, e esse é o canal Carlos Inverte. Aqui, a gente transforma conhecimento em liberdade.